Olá, hoje a gente vai mergulhar num assunto que, olha, tá dando o que falar. Inteligência artificial, mais especificamente a IA generativa, né? Que explodiu aí com o ChatGPT e tudo mais. Exato. E como ela já está começando a mexer com o mercado de trabalho. A gente está se baseando aqui num resumo do iTopics, que comentou um artigo da Wired sobre um estudo bem recente de Stanford. Um estudo importante, sim. E a nossa ideia é ir um pouco além da manchete, sabe? Entender o que esse estudo realmente encontrou. A IA tá mesmo tirando emprego, quem tá sendo mais afetado, porque assim, a história não é tão simples quanto parece, né? Não mesmo. Então, vamos dar uma olhada mais de perto nesses dados. Com certeza. É um tema super relevante, né? Desde ali do final de 2022, a gente viu essa IA generativa avançar numa velocidade, assim, impressionante. Muito rápido. E é natural que todo mundo se pergunte sobre o impacto no emprego, né? Por isso que estudos como esse de Stanford são tão valiosos. Eles ajudam a gente a sair um pouco da especulação pura e ir para uma análise com dados mais concretos, mesmo que sejam dados iniciais, né? Certo. E a grande chamada desse estudo, que foi liderado lá em Stanford pelo Eric Brynjolfsson, Ruyu Chen, Bharat Chandra... Nomes de peso na área. É que eles encontraram o que estão chamando de as evidências mais fortes até agora de que a IA está, sim, começando a deslocar trabalhadores. Mas, e esse é o ponto, em certos tipos de funções. Exato, esses certos tipos é fundamental. Não é algo assim geral e uniforme. Pelo menos não ainda, né? Uhum. E a força dessa evidência vem muito da metodologia que eles usaram, que é bem robusta para esse tipo de análise. E como eles fizeram isso? Que tipo de dado eles usaram para chegar nessa conclusão? Olha, eles foram direto na fonte. Dados da ADP, Automatic Data Processing. A ADP, para quem não conhece, é gigante nos Estados Unidos, né? Processa folha de pagamento para muita gente. Exatamente, é a maior processadora de folhas de pagamento lá. E significa acesso a dados anonimizados de milhões de trabalhadores de várias indústrias, dados reais de contratação, demissão. Entendi, então não é pesquisa de opinião, é o que está acontecendo mesmo. Isso é muito mais direto, mais pé no chão do que, sei lá, modelos econômicos teóricos ou pesquisa de intenção de contratar. É o mercado real ali, nos números. Faz todo sentido. E o período que eles analisaram também é chave, né? Você mencionou isso. Precisamente. Eles focaram no período ali do final de 2022, que foi quando o ChatGPT bombou, né? Ficou acessível para todo mundo, até meados de 2023. Uma janela bem específica. Exato. E essa janela é o que torna a análise tão interessante, porque permite ver se teve alguma mudança real nas tendências de emprego logo depois que essa tecnologia disruptiva apareceu com força. Ah, correlação temporal que você falou. Isso. Essa correlação no tempo, junto com a escala dos dados da ADP, é o que dá base para eles falarem em evidências mais fortes até agora. Claro, correlação não é causalidade absoluta, né? Sempre pode ter outros fatores. Claro, claro. Mas, vamos combinar, a coincidência temporal em dados tão amplos é bem sugestiva. Entendido. Então, base de dados forte, período estratégico. E o que esses dados mostraram de mais, assim, chocante? Qual foi a descoberta principal? Bom, a descoberta que realmente chamou a atenção, que virou manchete mesmo, foi o impacto desproporcional num grupo bem específico. Qual grupo? Os trabalhadores mais jovens. Ah, é aqui que a coisa fica interessante mesmo. Que faixa de idade, exatamente, eles especificaram? Especificaram, sim. O estudo apontou a faixa entre 22 e 25 anos como a mais afetada nesse primeiro momento. Nossa, 22 a 25 anos, pessoal recém-formado, começando a carreira, né? Exatamente esse grupo. E esse impacto foi geral em todas as áreas ou teve setores mais atingidos? Não, foi bem concentrado. E justamente em setores que a gente já meio que imaginava que poderiam ser vulneráveis para IA generativa, sabe? Quais? Principalmente atendimento ao cliente, o famoso Customer Service, e também desenvolvimento de software. Mas olha, especialmente nas posições de entrada, as entry level. Atendimento ao cliente e dev júnior, basicamente.
E qual foi o tamanho do estrago, digamos assim? O estudo deu um número? Deu. E o número é forte. Eles observaram uma queda de 16% no emprego para essa galera de 22 a 25 anos, nesses setores específicos que eu falei, desde o final de 2022. 16%? Uau! É uma redução bem considerável, né? Ainda mais num período de tempo relativamente curto. Nossa, 16%? Faz a gente pensar mesmo. Mas por que justamente esses setores e essa faixa etária? Porque eles sentiram o baque primeiro e com essa força toda? Olha, tem algumas hipóteses que fazem bastante sentido, né? Pensa nas tarefas típicas de um cargo de entrada nessas áreas. Tipo, responder pergunta padrão de cliente, triar chamado. Isso. Ou escrever trechos de código mais básicos, mais rotineiros, fazer testes simples. Entendi. Esse tipo de tarefa é justamente onde as IAs generativas atuais estão mostrando que são boas, né? Elas geram um texto coerente, escrevem código funcional para coisas delimitadas, analisam dados rápido. Uhum. Então, para as empresas, usar a IA para, aumentar a produtividade nisso, ou até automatizar uma parte, pode parecer bem atraente. Acaba reduzindo a necessidade de contratar tanto júniors para fazer essas funções iniciais. E como os jovens são a maioria nessas posições de entrada... Exato. Eles acabam sendo os mais expostos nesse primeiro momento. Então é a natureza dessas tarefas de entrada que as torna mais automatizáveis pelas ferramentas de IA que a gente tem hoje. Parece que sim. São tarefas muitas vezes baseadas em padrões, sabe? O nível de complexidade, de julgamento humano necessário ali no começo, a IA já consegue simular bem ou até ser mais rápida e consistente. Claro. Isso não quer dizer que a IA faça tudo que o humano faz, né? Longe disso. Mas ela pode sim absorver uma fatia importante do volume de trabalho que antes era desses profissionais júniors. Nossa, isso desenha um cenário meio preocupante para quem está começando nessas áreas, né? Mas o estudo só mostrou esse lado ou tem mais alguma coisa? Então, aqui entra a parte que complica um pouco a narrativa, mas que é super importante. O mesmo estudo, ou pelo menos o resumo que a gente tem dele, também aponta para uma dinâmica diferente para os trabalhadores mais experientes. Ah, é? Como assim? Enquanto os mais jovens estão enfrentando essa redução nas vagas de entrada, os profissionais com mais bagagem, mais tempo de casa nesses mesmos setores, parecem estar vivendo uma coisa diferente, com o possível surgimento de novas oportunidades. Sério? Novas oportunidades para os mais experientes? Isso é interessante. O estudo falou que tipo de oportunidades seriam essas? Olha, a fonte que a gente tem, o resumo do iTopics via Wired, não parece detalhar muito essas novas funções, o que é uma pena, né? Uma limitação. É. Mas a gente pode tentar conectar os pontos, né? Se a IA está automatizando tarefas mais básicas, faz sentido pensar que vão surgir demandas por habilidades mais complexas. Tipo o quê? Supervisionar a IA? É uma possibilidade. Supervisionar, refinar o que a IA faz, treinar modelos específicos para a empresa, integrar a IA nos processos de forma mais estratégica. Entendi. Ou talvez, olha só, pode ter uma valorização ainda maior de habilidades que a IA ainda não faz bem. Resolução de problemas complicados, ambíguos, sabe? Pensamento crítico, criatividade de verdade, gestão de equipes que usam IA, ou até a interação humana mais sofisticada com clientes em casos delicados. Faz sentido, a experiência contaria mais ainda. Exatamente. O conhecimento do negócio, a capacidade de julgamento, isso se tornaria talvez ainda mais valioso. Então a gente não está falando só de IA roubando empregos, mas talvez de uma mudança no tipo de trabalho, nas habilidades que são necessárias, uma reconfiguração, talvez. Essa parece ser a leitura mais razoável, sim, com base nesses dados iniciais. A IA generativa funcionaria como um catalisador para essa transformação do mercado. Ela pressiona as vagas de entrada, impactando quem está começando, mas ao mesmo tempo pode estar criando ou valorizando funções que exigem mais expertise, mais visão estratégica, mais habilidade interpessoal. E o saldo final? Se cria ou destrói mais empregos no longo prazo? Aí é a grande pergunta, né? Ainda é cedo para dizer. Provavelmente vai variar muito de setor para setor, mas que a natureza do trabalho está mudando, isso está ficando bem claro. Isso me lembra um pouco aquela discussão antiga sobre os caixas de banco e os caixas eletrônicos, os ATM, sabe? Sei. É uma analogia que sempre volta e é boa mesmo. Tinha aquele medo, né, de que os ATMs iam acabar com todos os empregos de caixa.
Sim, o pânico inicial. E o que aconteceu na prática foi que, bom, a tarefa de sacar e depositar dinheiro foi super automatizada, né? Mas os bancos não fecharam tudo e demitiram geral. Não mesmo. Muitos bancos pegaram esses funcionários e colocaram para fazer outras coisas de maior valor, tipo consultoria financeira, vender seguro, investimento, dar um atendimento mais personalizado. Exato. O número total de funcionários talvez nem tenha caído tanto quanto se pensava, mas o perfil do trabalho mudou completamente. Será que a gente está vendo o começo de algo parecido agora, só que muito mais rápido, com a IA em atendimento e software? É uma ótima forma de colocar. A analogia do caixa eletrônico pega bem essa dinâmica. Automatiza a tarefa repetitiva, né? Entregar dinheiro e libera o tempo humano para a tarefa mais complexa relacional, que exige mais julgamento, como o aconselhamento financeiro que você falou. Uhum. No caso da IA generativa, ela pode automatizar, escrever código básico ou responder FAQ, liberando o desenvolvedor júnior, se ele conseguir se adaptar, claro, ou o sênior para focar em coisas como arquitetura de sistema, resolver bug cabeludo, inovar no produto, gerenciar projetos de IA. Entendi. Mas aí o desafio é garantir que o pessoal consiga fazer essa transição de habilidades, né? Principalmente quem está entrando agora. Esse é o ponto central, a adaptação. E a velocidade disso tudo, como você mesmo disse, parece ser o grande diferencial dessa vez. O estudo cobre menos de 3 anos e já fala em 16% de impacto. Isso é muito rápido, né? Pensando em mudança de mercado de trabalho. Sem dúvida alguma. Historicamente, essas grandes ondas tecnológicas levavam décadas para se desenrolar, para os efeitos no emprego serem sentidos em larga escala. Pensa na Revolução Industrial ou nos computadores pessoais. Verdade. O que esses dados de Stanford sugerem, e que a nossa percepção do dia a dia meio que confirma, é que a IA generativa está sendo adotada e impactando certas funções numa velocidade, assim, muito maior. Assustadoramente maior, talvez. E essa aceleração é talvez um dos pontos mais desafiadores. Comprime muito o tempo que as pessoas, as empresas, os sistemas educacionais têm para se adaptar. Essa rapidez toda levanta um monte de perguntas sobre a nossa capacidade de adaptação, né? Individual e como sistema mesmo. Se as vagas de entrada estão mudando tão rápido, como é que a gente prepara a galera que está hoje na faculdade ou começando a carreira? Essa é a pergunta de 1 milhão, ou talvez de trilhões de dólares, né? Essa velocidade toda coloca uma pressão enorme na necessidade de requalificar, reskilling, e de atualizar as habilidades direto, upskilling. Aprendizado contínuo, né? Exato. Talvez aquele modelo antigo de se forma e depois trabalha precise ficar muito mais fluido, aprender o tempo todo integrado na carreira. E as empresas vão ter um papel fundamental nisso, em treinar seu pessoal. E os governos também, claro, criando políticas para facilitar essas transições. Ok, então vamos tentar amarrar tudo que a gente viu desse estudo de Stanford. A gente tem evidências fortes, baseadas em dados reais de folha de pagamento da ADP. Mostrando uma ligação clara entre a chegada da IA generativa, pós-ChatGPT, e uma queda importante de 16% no emprego de jovens de 22 a 25 anos. Isso. Esse impacto inicial foi mais forte em atendimento ao cliente e desenvolvimento de software básico. Mas, e esse é o mais importante, a história não é só essa. Certo. Tem sinais de que os trabalhadores mais experientes nessas áreas podem estar vendo novas oportunidades surgindo, o que sugere mais uma reconfiguração do trabalho do que só substituição. Perfeito. E tudo isso acontecendo num ritmo bem acelerado. Exatamente essa a foto do momento. A mensagem-chave é: o impacto da IA é real, dá para medir, está começando agora, não é igual para todo mundo, depende da experiência, da tarefa e tá vindo rápido. Não é mais ficção científica, né? Mas também não é aquele apocalipse geral do emprego que alguns pintavam. É mais complexo, exige que a gente acompanhe de perto, com cuidado. E diante desse cenário todo que é complexo e está mudando rápido, fica uma reflexão final importante pra gente, né? Com certeza. Se esses dados iniciais se confirmarem, sabe? Se essa tendência de pressão nas vagas de entrada em áreas como software e atendimento continuar, ou até se espalhar para outras áreas... O que isso significa na prática para a próxima geração? Exato. Para a galera que está se preparando agora para entrar no mercado.
que tipo de habilidade vira, assim, essencial de verdade? Será que o foco tem que mudar de aprender a fazer a tarefa para aprender a usar a IA como ferramenta, a supervisionar ela, a fazer as perguntas certas para a IA? Engenharia de prompt, essas coisas, isso. Ou focar mais ainda naquelas habilidades que são super-humanas. Colaborar, criar, ter inteligência emocional. E como é que a educação formal, o treinamento nas empresas, como é que tudo isso precisa se reinventar? E não daqui a décadas, talvez nos próximos anos mesmo. Uma reinvenção rápida, né? Muito rápida. Para preparar os jovens não para os empregos que existiam ontem, mas para a realidade de um mercado onde a IA vai ser colega de trabalho, competidora e ferramenta o tempo todo. Essa adaptação veloz talvez seja esse o maior desafio que esses dados colocam na nossa frente.